E aí, família Manganato, preparei mais uma obra de qualidade, então se você curte mais material como esse, já comenta "quero mais" nos comentários e bora pro vídeo. Tudo começa com morte e desespero. Homens estavam mortos e o guerreiro mais forte da humanidade estava morrendo lentamente. O guerreiro se enche de arrependimento, pois apesar de ser o mais forte e ter conseguido matar todos os demônios de 7 barbatanas, havia um demônio de rank maior, um demônio de 8 barbatanas. Ele se culpava por não ter conseguido compreender a extensão dos poderes dos demônios, até que o demônio de mais alto grau o olha profundamente. O guerreiro tenta entender o que ele faria, mas o demônio voa até ele e estende sua mão. O guerreiro, confuso, pensa se o demônio iria atormentá-lo até mesmo na morte, mas suas forças acabam e sua visão se fecha. Tudo fica escuro, até que eu disse "faça luz" e você se inscreveu no canal, bem como já deixou o like para mais conteúdo como esse. O Prota então acorda em um batalhão que cumprimentava um instrutor e o instrutor falava sobre a importância de ser um guerreiro e do significado disso, já que representava não somente proteção, mas também esperança. Aproveitando, ele já começa a explicar a história sobre os guerreiros, que há muito tempo surgiram juntos com monumentos do rei ancestral, e desses monumentos saíam diversos tipos de criaturas demoníacas que chegaram a matar milhares de humanos. Contudo, após diversas perdas, a humanidade encontrou uma forma de batalhar contra esses monstros, que era o equipamento de enxerto. Por meio dele, reciclava-se os núcleos internos dos monstros e combinavam com os humanos, fazendo com que, de maneira temporária, os humanos possuíssem a mesma força que os demônios, sendo que há 60 anos atrás, o melhor e mais poderoso guerreiro, Aang, havia liderado os melhores guerreiros ao redor do mundo contra os demônios, sendo essa guerra conhecida como a Batalha pelo Amanhecer, representando a tenacidade e a determinação da raça humana, que apesar de ter conseguido retardar a onda demoníaca e alcançado 60 anos de paz e progresso, teve uma grande perda dos melhores guerreiros naquela batalha. Sendo que nosso Prota, o melhor guerreiro, então havia sido reencarnado 60 anos depois de onde havia morrido. O instrutor então fala que apesar de suas mortes, aqueles guerreiros haviam derrotado os demônios de mais alto rank, os demônios de 7 barbatanas. O protagonista fica perdido em seus pensamentos sobre o fato dos seres humanos não entenderem a extensão dos poderes dos demônios, pois o mais forte não era o de 7 barbatanas, mas sim um de 8 barbatanas, que não era então conhecido pela humanidade. O instrutor fala sobre a honra e o sacrifício desses guerreiros e faz com que todos fiquem de prontidão ali. Porém, nosso Prota está perdido em seus pensamentos e o instrutor diz então que ele não entende o que era ser um guerreiro, perguntando o nome do rapaz. Nosso Prota reencarnado fica sem saber o que dizer, dado que não sabia o nome daquele corpo que não era o seu originalmente. O instrutor então olha a etiqueta que estava na roupa do menino e diz que aquilo só podia ser uma piada de mau gosto. O nome do rapaz era o mesmo que o do herói de 60 anos atrás, sendo um insulto ele ser chamado de Aang. O instrutor então fica irritado e já chegando sentando a mão na cara do recruta. Nosso Prota, Aang, fica sem reação, pois seu corpo era um lixo agora e não conseguia reagir ao ataque simples do instrutor. Então, o instrutor diz para ele se preparar para o exame, pois o pau ia comer. Logo em seguida, ele chama a atenção e diz para todos os recrutas seguirem em direção ao campo de exame, falando em alto e bom tom que o teste de aptidão física iria começar. Nosso Prota fica caído ali no chão enquanto o outro recruta o ajuda. O jovem rapaz diz que seu nome era legal e que o nome dele era Lan Snow. Enquanto isso, uma menina diz para Aang que ele não prestava e o questiona se ele achava que ter esse nome o iria fazer ser mais forte. Mal sabe ela que quem escolhe os nomes são os pais e não os filhos, mas seguindo a vida. Aquela menina era Sityu Liu.
Nosso prota vê a arrogância dela e já fica irritado. Lan Snow fala pra Aang que aquela era a guerreira mais promissora do lote deles. Situ Liu era conhecida como Demônio Emburrada e também era a filha mais velha da mais renomada família de artes marciais da cidade de Helios. O prota acha o nome da garota familiar e logo em seguida seu novo amigo o ajuda a se levantar. Porém, vendo aquilo, uma nova recruta para guerreiro aparece e acha deslumbrante aquela demonstração de fraternidade. Ela fala para eles não se importarem com ela e diz para eles continuarem com a broderagem. O amigo de Aang nota que ela estava tirando foto dos dois. A garota se apresenta como Suijiu Yohui e estava interpretando as coisas completamente erradas entre os dois recrutas. Nosso prota lamenta por ela não bater muito bem da cabeça. E logo somos direcionados para o local de aptidão física. Lá, o prota Aang fica super determinado e empolgado, pois, afinal, ele ainda era o guerreiro mais forte. Ele lembra do que o instrutor o disse e zomba do instrutor por estar tentando debater sobre a palavra guerreiro para ele, que era o maior guerreiro que já existiu. Quando de repente o primeiro round de testes começa, sendo a primeira etapa do teste de aptidão física. Trata-se então de uma prova de resistência em corrida de longa distância. Nosso prota Aang fica posicionado e é dado o tiro para a largada. Ele vai com tudo, acelerando, visando pegar o primeiro lugar e fazer um novo recorde, sendo que, de fato, ele consegue quebrar um recorde. É anunciado então que Aang ficou em último lugar, estabelecendo um novo recorde pelo maior tempo gasto realizado no teste de resistência. Todos riem da cara dele e ele percebe que estava em uma situação pior do que ele imaginava. Afinal, seu corpo não era ruim, mas sim ridiculamente ruim. Na segunda etapa era teste então de força explosiva no braço e já dava para ver pela cara do prota que ele quase quebrou a mão, sendo anunciado novamente como último lugar. Na terceira etapa do teste de aptidão física, nosso prota fica em último de novo também. Aang consegue a proeza de conseguir os piores resultados da história. A menina de cabelo rosa fica triste por pensar que talvez essa fosse a última foto que tiraria dos dois amigos. O avaliador das etapas fala para o instrutor eliminar o recruta Aang. O instrutor, apesar de achar que não havia muita esperança para aquele magricelo, diz que ele ainda tinha o direito de participar no segundo round de avaliações. Logo então, todos partem para o segundo round de testes, sendo avaliada agora não mais a aptidão física, mas sim a taxa de sincronização com o equipamento de enxerto. Nosso prota já dá aquele sorrisinho malicioso, pois apesar de ter sido humilhado nos testes de aptidão física, ainda havia uma chance, já que há 60 anos atrás ele teve uma média de taxa de sincronização estável de mais de 96%. Apesar de seu corpo atual não ser nada atlético, a taxa de sincronização era determinada pela força de vontade de alguém. Nosso prota Aang então promete que faria todos os bandos de malditos que zoaram com a cara dele se verem com ele na próxima fase. Ele coloca o equipamento e percebe que em 60 anos a tecnologia evoluiu e o equipamento ficou bem mais leve. Enquanto espera para fazer seu teste, percebe que a taxa de sincronização de Situ Liu, a menina gênio, era de 39%. Todos estavam babando o ovo para a garota, mas nosso prota só observa aqueles bandos de pirralhos. Situ Liu sai se achando e fazendo pose enquanto caminha para fora da sala. Após sair e não estar na vista de ninguém, ela fica super empolgada e feliz por ter conseguido 39%. Nosso prota acha impressionante que aquela Fedélia conseguisse 39%. E Lan vira para ele e diz que ela era bem forte, inclusive diz sentir uma energia irada dentro daquele corpo delicado de Situ. E o prota também diz conseguir sentir. Então Lan pergunta pro prota por que ele estava tão calmo, o que Aang diz já estar acostumado com aquilo e Lan fica com a cara de confuso. A avaliação ia ocorrendo, muitos recrutas de guerreiros aguentavam o equipamento de enxerto com expressões de sofrimento. Alguns eram incapazes de aguentar a dor e desistiam, já que era a primeira vez que alguém passava com aquele equipamento de enxerto. Nessa situação de primeira vez, um fardo incrível era colocado sobre o corpo do indivíduo. A taxa necessária para passar naquele teste era de 10%, sendo que Lan, amigo do prota, conseguiu 24%. A menina piradinha de cabelo rosa conseguiu 30%, sendo uma verdadeira surpresa. E o instrutor
instrutor principal fica animado vendo as sementes com grande potencial, e os avaliadores comentam que esse lote atual de guerreiros novatos tinha muita boa qualidade. O instrutor, apesar disso, diz haver alguns inferiores e olha diretamente pro Prota, que nosso Prota responde sorrindo para ele. Todos ficam caçoando com o Prota, o que ele diz para que eles rissem à vontade agora, mas lembrarem de calar a boca depois do resultado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, então já aproveita para se inscrever e deixar o like se quer mais vídeos como esse. Bom pão de queijo para vocês e tudo de bom. Fui!